Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre para adorar. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos novamente ao Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos no penúltimo capítulo de Deuteronômio, um capítulo muito importante porque vai falar com relação à divisão das terras para aquele povo que estava terminando de passar o Jordão e queria entrar na terra prometida. Terminando, aliás, de passar o deserto, ia passar pelo Jordão e entrar na terra prometida. Então esse capítulo é um pouco longo, mas é bastante interessante porque os significados espirituais deste capítulo nos guiam, eles nos ensinam muitas coisas, então a gente não vai passar rapidamente por ele. Talvez assim uns 10, 12 minutos, você consegue esperar? Não esquece de deixar o seu like, não esquece de fazer um comentário e principalmente compartilha com mais pessoas que você sabe que gostariam de aprender essa palavra, um capítulo por dia, um estudo por dia, e assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia! A bênção de Moisés para os israelitas antes da sua morte começa lembrando-os de como o Senhor se revelara a eles no Monte Sinai, lembrando a eles que eles eram amados, que eles eram queridos e que para cada um havia uma porção e havia uma bênção. Se você começou a servir o Senhor, saiba que para você também tem uma porção e uma bênção. Uma terra que o Senhor preparou para você cuidar, uma terra que Ele te deu por herança. Eu já falei muito sobre essa terra, a sua família, a sua terra, o seu emprego, o lugar onde você trabalha, seus amigos são a terra que o Senhor te deu, seus filhos são a terra que o Senhor te deu, o lugar onde você estuda são a terra que o Senhor te deu. Então aproveite bem tudo isso que o Senhor tem te dado, mais um dia de vida, mais um dia de saúde, de bênção. E se não tem saúde, louve ao Senhor da mesma forma, porque nós um dia estaremos com o Senhor se nós não desistirmos da nossa batalha, aleluia. O versículo 6 diz, a bênção da vida para a tribo de Rúben. O primeiro que vai ser abençoado é o Rúben, claro, porque ele era o primogênito, então pela sequência, pela ordem de nascimento, eles vão receber as suas terras. A palavra Rúben, o nome significa eis um filho, mas o símbolo dele é palmeira, é uma palmeira. Para cada uma dessas tribos existe um símbolo. Nós sabemos que o Rúben foi aquele que cometeu um pecado muito sério, ele se deitou na cama de uma das esposas do pai dele e isso fez muito mal a ele, isso causou muitos males, porque ele acabou perdendo a primogenitura e o direito a ter mais do que os outros. Então essa bênção cuida, ainda que fossem poucos, ele diz, olha só, eles já eram poucos. A tribo de Rúben já havia diminuído. Moisés diz assim para Rúben, a bênção da vida para a tribo de Rúben, ainda que poucos. Porque eles haviam diminuído em tamanho. E isso já era uma consequência daquilo que eles haviam feito. O pai, o patriarca deles, o descendente da tribo de Rúben, havia cometido esse sério delito contra Deus. Então, aquilo que talvez seria uma porção dobrada para ele, ele seria multiplicado muito mais do que todas as outras tribos, ele acabou perdendo por causa dessa desobediência. Cuide muito bem da bênção do Senhor, cuide para não desobedecer ao Senhor, porque a consequência é muito trágica e não é só para você, é para toda a sua geração. Amém? Aprenda com Rúben. No versículo 7, para Judá. Para Judá seria a bênção da suficiência das mãos. Judá, o nome Judá quer dizer louvor, e o símbolo de Judá é o leão, porque Jesus é dessa tribo. Jesus é o leão da tribo de Judá. E ele diz que as suas mãos sejam suficientes para alcançar o favor do Senhor. Eu nunca me esqueço que um dia eu estava passando por uma crise muito grande e eu quis ligar para alguém para me ajudar em oração, para me ajudar a sair daquele problema. E o Senhor diz, levante as suas mãos, porque as suas mãos são suficientes para resolver isso daí. É só você levantar as suas mãos e o Senhor vai pegar nelas e vai te dar um escape, uma saída, uma solução. Confie no Senhor. Versículo 8, para a tribo de Levi. Levi, o nome Levi quer dizer junto.
E o símbolo de Levi é o tabernáculo. Por quê? Eles eram conhecidos como levitas, eles cuidavam do tabernáculo. Cuide do seu tabernáculo, seu corpo é o seu tabernáculo onde Deus quer habitar. E eles cuidavam muito bem do tabernáculo. O Urim e o Tumim, para a tribo de Levi, foi o que foi dado, e representam a glória do Senhor, a qual eles conquistaram disputando com eles junto às águas de Meribá. Levi foi a tribo que não recebeu terras. Nós já falamos sobre isso. Se você ainda não entendeu, volta lá, porque a porção deles era o Senhor e, portanto, eles recebiam um pedaço da terra de cada um, mas eles mesmos não recebiam uma herança para eles. A herança deles era o Senhor. A maior herança que o Senhor pode dar para alguém é Ele próprio. Eles guardaram sua palavra e ofereceram holocaustos no altar do Senhor. Versículo 12, a bênção para Benjamim. Benjamim significa filho da destra, e o símbolo de Benjamim era um lobo. A bênção para ele era que descansassem em segurança, tendo a total proteção e o descanso em seus braços. Versículo 13, a bênção para José. José significa aumentador, e o símbolo era um ramo frutífero. Por quê? Porque o ramo frutífero ele tende a aumentar. Eles receberiam a bênção do orvalho sobre a terra, vindo dos céus e das águas profundas, com o melhor que o sol pudesse amadurecer e o melhor que a lua pudesse lhes dar, com dádivas escondidas, a fertilidade das colunas e os melhores frutos da terra. Eles receberam essa porção de prosperidade, de serem frutíferos, de estarem num lugar abençoado, onde não faltaria orvalho, não faltaria chuva para eles. Depois, o versículo 17 fala da tribo de Efraim. Efraim significa Deus me fez crescer. Lembram que quando José estava no Egito, o primeiro filho que Deus deu a ele, e ele diz, Deus me fez crescer nessa terra. Por isso deu o nome de Efraim. E o segundo, Manassés. Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Ou seja, Deus primeiro me deu o crescimento, depois ele me deu o esquecimento daquilo que os irmãos haviam feito contra ele, jogado ele no poço. A história de José vocês conhecem. Esses são os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Então, receberiam a força dos touros, como a do boi selvagem, para ferir as nações até os confins da terra. Deu a eles a bênção da guerra, dos exércitos, de serem fortes, de serem batalhadores, de lutarem pelas batalhas e pela causa do Senhor. Versículo 18, Zebulon e Issacar receberiam as riquezas dos mares, com os tesouros ocultos das praias. Em suas viagens, convocariam povos para o monte e lá ofereceriam sacrifícios de justiça. Zebulon, o nome de Zebulon significa morada e o símbolo deles é um navio. Já Issacar, o nome é galardão e o símbolo seria sol e lua. Eles receberam essa bênção de muita prosperidade, que viveriam sempre por perto do mar, e ali eles desfrutariam, das bênçãos dos navios que entravam e saíam e traziam suas riquezas e levavam as riquezas para outros lugares. Eles receberam essa bênção. Versículo 20, a tribo de Gade. Gade significa fortuna, e o símbolo de Gade é o pão e o trigo. Gade receberia a bênção de ampliar seus domínios. Lembra do alarga suas tendas, ó Israel, ficando à espreita como um leão que despedaça o braço e a cabeça do seu inimigo. Recebe a porção do líder, tornando-se chefe do povo e executando a justa vontade do Senhor e juízos sobre Israel. Depois a tribo de Dan. Dan é a tribo menor e a mais problemática, porque o símbolo dela é uma serpente e o nome dela significa juiz. Muitos teólogos acreditam que o anticristo virá descendente da tribo de Dan, mas isso são estudos. A gente não pode garantir nada, mas eu acredito que tem alguma coisa a ver, sim. O menor é filhote de leão que vem saltando desde Bazã. E ele diz, esse é o menor, mas é filhote de leão e que vem saltando desde Bazã. Símbolo, uma serpente. Então,
a gente tem que esperar que alguma coisa não muito boa venha da tribo de Dan. Naphtali. Naphtali significa lutando, luta. E o símbolo é uma gazela saltitante. Aleluia! Recebe a bênção da fartura, do favor do Senhor. Repleto de bênçãos, terá posses que se estendem para o sul em direção ao mar. Essa foi a bênção de Naphtali. Depois Asser. Asser significa feliz. E o símbolo também é o pão e o trigo. Ele recebe a bênção de ser favorecido por seus irmãos. Ele banharia seus pés no azeite. Já pensou você poder banhar seus pés no azeite? Seriam fortes, teriam que se proteger dos inimigos com ferro e bronze nas trancas das suas portas. Ou seja, eles seriam constantemente um povo atacado. Terminando de abençoar todas essas tribos, cada um recebe a sua bênção especial, receba a sua, aleluia, em nome de Jesus, o Senhor te abençoe com toda sorte de bênção, de prosperidade, de paz, mas principalmente espiritual, porque tudo que nós precisamos são as bênçãos espirituais, buscando primeiro o reino de Deus e a justiça do Senhor, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Eterno diz assim, ele declara que não há Deus como o Eterno, que cavalga os céus e as nuvens em majestade. Versículo 26. O Deus que derrota todos os seus inimigos. Esse é o seu Deus e põe Israel em segurança. O Senhor é aquele que derrota seus inimigos e te põe em segurança. Quando você se submete, se humilha e decide obedecê-lo, segui-lo e servi-lo verdadeiramente. Como você é feliz, Israel. Versículo 29 diz isso. Quem é como você? Um povo salvo pelo Senhor? Quem é como você, Roselena? Quem é como você, meu irmão, minha irmã? Povo salvo pelo Senhor, feitos reis e sacerdotes nessa terra. Ele é o seu abrigo, ele é o seu ajudador, a sua espada gloriosa. Seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as colinas. Essa é a promessa de Deus para você. Se esse é o Deus que você serve, pelo menos é o Deus que eu sirvo, eu não tenho melhores palavras para terminar esse capítulo do que essas que foram ditas por Moisés aqui no finalzinho do versículo. Não há ninguém como nós, um povo salvo pelo Senhor. Não há Deus maior que o nosso, nem mais santo e nem mais poderoso. Alegre-se nele hoje e sempre. Que você receba todas as bênçãos das tribos e escolha uma para você viver todas as promessas de Deus para você. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com o último capítulo de Moisés, que é bem curtinho, e é o último capítulo de Deuteronômio, escrito por Moisés, que vai justamente relatar a morte de Moisés. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Aleluia! Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar liberto.